No livro Mecanismos da Mediunidade, há um capítulo de número 10 que estuda a questão do fluxo mental. Seria interessante que nós pudéssemos desenvolver o estudo deste capítulo ao lado do capítulo seguinte, porque há uma interligação entre eles bem forte. Razão pela qual eu vou procurar, então, destacar os pontos principais, mas respeitando sempre, como faço, a questão da compreensão. Eu sei que nem sempre é possível dar um retorno imediato para que eu possa, então, parar e voltar, mas pela complexidade do tema, muitas vezes é satisfatório que a gente faça o estudo realmente parcelado e, vencendo capítulo a capítulo, vá compreendendo aquilo que o André Luiz quer fazer. A técnica expositiva também aqui é a mesma adotada em outros capítulos de igual natureza e em outra obra de igual natureza, como é A Evolução em Dois Mundos. Qual é a saída que ele adota? Primeiro, encontrar um parâmetro do ponto de vista da nossa compreensão, né? E onde ele busca isso? Geralmente nas questões ligadas à eletricidade, à eletrônica. Puxa, mas ele não podia fazer direto a apresentação de temas ligados à questão do ponto de vista das informações espíritas que ele traz? Eu não tenho dúvidas, mas dúvidas nenhuma. Porém, qual seria a utilidade desta informação sem que nós pudéssemos estabelecer, e aqui ele realmente se empenha muito, a analogia? Então, parto de algo que é fácil entender, ou, de certa forma, eu consigo obter informações para depois chegar a algo que é desconhecido. Então, ele está falando como ele enxerga o mecanismo da mediunidade, como ele enxerga o mecanismo da mediunidade. E faz, então, todas as analogias possíveis. Hoje ele ingressa num assunto muito interessante que é básico para a gente trabalhar essa questão, que é a do fluxo mental, né? Vamos pegar logo pelo título, nós compreendemos que há uma corrente estabelecida, há um fluxo entre o pensamento de quem se comunica e o pensamento de quem recebe esta comunicação, no caso da mediunidade. A sintonia entre os dois espíritos, ela se torna aqui elemento essencial, evidentemente, para o estabelecimento dos fenômenos de natureza inteligente, preponderantemente. Quando os fenômenos envolverem as questões ligadas aos aspectos físicos, nem sempre esta sintonia será perceptível, muito embora, e aqui me lembro de uma sequência de obras que analisa fenômenos de natureza física provocados pelos espíritos, e nenhuma me pareceu ter impressionado tanto aqueles que estudam conosco há tanto tempo, quanto o livro de Camille Flammarion, intitulado Casas Assombradas, equivocadamente traduzido para o Brasil como casas mal assombradas. É uma característica que nós temos aqui de levar as coisas, às vezes, a natureza pura de uma transmissão assim, então, claro, a casa assombrada, com uma sombra, com algo que eu não consigo identificar, para que seja algo que não é benéfico, mal assombrada. Isso faz parte, né, de uma cultura complicada de derrubar, que é de ver fenômenos espíritas como fenômenos sobrenaturais. E eles não são. Fazem parte apenas de uma porção da natureza que nós desconhecemos. Então, quem escreveu um livro como Flammarion, Deus na Natureza,
dificilmente escreveria um título como Casa Mal Assombrada, né? Não é típico dele, ele não quer, não se cerca desse tipo de preocupação de natureza a trazer intimidações. É casa que tem lá uma sombra. E aqueles fenômenos, o que se constatava diante da diversidade e da intensidade de alguns deles? Você removia o elemento que fornecia condições para as manifestações espirituais e a simples remoção daquele elemento, o médium, o fornecedor dos recursos que permitiam aquele tipo de situação, levava ao desaparecimento de todos aqueles entraves que eram, na época, entendidos como entraves seríssimos, né? Imagina lá você ter um sino a tocar na sua casa, não um sino qualquer, um carrilhão. Então, fenômeno de natureza física também demanda sintonia, mas não da forma como o André Luiz está trabalhando aqui, né? Ele está mais preocupado em tentar nos mostrar os fenômenos inteligentes que passaram a ser no Brasil os fenômenos chave, né? Na França também a questão ligada à subscrição das mensagens observava uma escrita semimecânica, mecânica. Aqui a psicografia, também às vezes semimecânica, ganhou relevância. A mecânica também, mas com muito menor intensidade, com muito menor projeção. O que nós nos tornamos aqui espíritas praticantes de forma bastante ampla foi através da psicofonia, em que o espírito, então, vai estabelecer essa sintonia para quê? Para, através do médium, trazer a sua contribuição. Ele começa buscando o conceito, então, que é o conceito que nós podemos entender, partícula elétrica, dizendo no capítulo: toda partícula se desloca, gerando gerando onda característica, naturalmente formada pelas vibrações do campo elétrico de cada elemento químico que a integra. Medindo, então, com exatidão a carga e a massa dos elétrons, a ciência demonstrou que a energia se difunde pelo movimento destas partículas e suas ondas eletromagnéticas. Então, essa é a preocupação dele, né? Nós temos que condições de entender aquilo que ele está falando, a partir exatamente de pesquisas de natureza científica. Quanto mais recuarmos no tempo, vamos encontrar espíritos que, no âmbito da Terra, se ocuparam com isso. Ele, evidentemente, está se reportando aqui como o livro de física que ele usou para servir de parâmetro aqui nas suas colocações, a J.J. Thomson, que foi um físico inglês e que cuidou de trabalhar a questão ligada ao elétron, né? Thomson recebeu o Nobel de Física em razão das suas pesquisas. Então, é um conhecimento científico disponível. A pessoa tem o conhecimento à disposição e ele diz: olha que é por aí. A corrente elétrica, pelas experiências do Thomson, então, traz um conjunto de composições, de observações que podem ser catalogadas. Você tem um campo magnético, que é fruto do movimento que os portadores de carga induzem, né? Você então vê forças ondulatórias que podem servir para a imantação, para a atração. Você tem calor,
porque as colisões dos elétrons acabam levando ao longo do condutor à produção de um calor, de um aquecimento. Você tem luz, porque você encontra uma certa resistência à passagem da corrente, e aí é possível trazer a condição da iluminação, e tem uma ação química, que é obtida ou analisada a partir da trajetória da corrente elétrica por por certas soluções químicas ou por certos gases. Isso tudo foi objeto de colocações que ele foi nos fazendo ao longo dos últimos capítulos. Então, a corrente elétrica passando pelo condutor, ela vai gerar um campo magnético, né? E esse campo magnético, observável, mensurável, etc., você consegue captar por equipamentos que cada vez se tornam mais sofisticados no campo da geração da energia e vão ganhar sofisticação muito maior quando nós vamos ver essa transmissão feita por formas diferentes desta. Você transforma essa corrente elétrica em calor, né? Isso é evidente. Qualquer um de nós que tiver aí um forno elétrico, as mulheres que se valem de um secador de cabelo, sabem que ele, em determinada temperatura, em razão desse processo, aquece e permite que o cabelo tenha o tratamento daquilo. Também é essa mesma coisa que nos traz, através do fio, das ligações, a corrente que vai fazer a iluminação das casas, dos ambientes. Muitos de nós podemos estar aqui agora em ambientes que vão permitir ou se valer, né, desse tipo de coisa. Se eu estou usando um microfone e estou usando uma câmera, que estão diretamente ligados à corrente elétrica e, por isso, os equipamentos funcionam com regularidade. Se vier a ser interrompida essa corrente, necessariamente eu precisarei ter um suporte de uma bateria, um no-break, coisa similar, para manter a minha transmissão. Ela sairá do ar simplesmente porque falta como manter aqueles aparelhos. E também existe a possibilidade de nós usarmos, e isso é tão claro nas experiências que se fazem nas escolas, né? Quando a gente quer obter o hidrogênio pela eletrólise da água. Essa experiência, muitos de nós certamente fizeram, em que dois condutores, duas baterias ficam lá depositadas numa certa condição e temos sobre ela líquida, temos sobre ela a ação do condutor, e aí vamos ter justamente a produção lá de substâncias que, levadas ao exame da lâmina, comprovam a presença de certos componentes que são estudados no âmbito da química. Veja, isso que é o capítulo 10, item 1, é a ponte para que a gente possa entender o que vem no 10, 2. Então, eu falei da partícula elétrica e situei, tem disso, tem aquilo outro, tudo bem? Não, isso tudo bem, isso a gente sabe, né? Podia ter dado informações mais sofisticadas, considerando o que nós temos hoje? Bom, a época que o livro foi escrito, não haviam condições, não existiam condições para que a informação fosse diversa. Notadamente, aqui é sempre bom nós levarmos em consideração que o aparelho mediúnico de que o médium se vale, os dois aparelhos especificamente, estavam no interior do Brasil, no estado de Minas Gerais, em cidades de porte não do que existe hoje, e tendo à disposição para o trabalho lápis, papel. Era assim que funcionava, em encontros previamente marcados, lápis e papel. Cada um num dia, recebendo um
capítulo, que depois, reunidos, se constituíram um livro, como aconteceu em Evolução em Dois Mundos. Então, era o material disponível, né? Acredito que com energia elétrica, sim, sem problema algum, mas com nada sofisticado, né? E o sistema de transmissão via pensamento levava em conta as características dos dois médiums que o espírito convidou para trabalhar. Quer dizer, é uma maneira muito clara de reforçar o que quero fazer, como quero transmitir, e vou me valer de duas antenas. As duas antenas se sintonizarão comigo em dias e horários diferentes e produzirão o material. Foi isso o que aconteceu em relação ao livro. Há um aspecto curioso, e isso está registrado pela Sueli Calda Schubert, que houve uma resistência da FEB em relação a esses livros, né? Não porque eles fossem desprovidos de técnica, pelo contrário, porque entendia a diretoria que André Luiz deveria continuar a escrever do jeito como ele havia escrito, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Libertação, No Mundo Maior, e, de repente, ele traz juntas, né, num espaço curto de tempo, duas obras técnicas. E os diretores disseram, olha, assim nós não vamos vender os livros que ele está trazendo, porque esses livros não vão chamar atenção, precisa ser uma coisa mais leve, né? Esse episódio que ela registra deixou, de certa forma, o mentor, o dirigente daquele trabalho, Emmanuel, de certa forma, contrariado, porque nunca houve, por parte da direção espiritual dos trabalhos, uma intromissão naquilo que era decisão dos dirigentes encarnados. Então, mandavam-se os textos. Você quer publicar? Publica. Não quer? Devolve. Sem problema algum. Quando você quiser publicar, você terá que publicar do jeito que eu quero. Olha lá aquela nota que está no final do Consolador, envolvendo a questão ligada às chamadas almas afins. Essa é uma nota que foi fruto de uma discordância expressa. E Emmanuel disse, ou publica desse jeito, ou não publica. E eles disseram, bom, então não vai. Ele fez uma nota explicativa e disse, agora publica do jeito que você quiser, mas faz minha nota explicando. Pronto. O trabalho espiritual tem um propósito. E não somos nós, os encarnados, que vamos ditar o propósito do trabalho espiritual. Esquece disso. Já chega a visão equivocada por aí de gente que controla a porta de entrada no céu. Essa já é uma visão tão tosca, mas tão tosca, que ter coragem de repetir isso, representar alguém com duas chaves, porque, olha, Jesus disse, é tão simplório, que a gente fica na dúvida se esse tipo de observação é séria. E houve essa tentativa de ter controle. Olha, ele precisava publicar um livro mais suave. Ele vai publicar dentro da programação dele. E as obras dele, me perdoe aí aqueles protagonistas, né? Não sei os interesses que os motivavam, também não tenho que me ocupar disso, mas as obras dele têm um conteúdo profundo, sério, que é difícil você dizer, olha, agora escreve sobre isso. Eu não vou escrever, eu vou fazer aquilo que está programado. E ele era alguém que foi usado pela espiritualidade, pelos conhecimentos científicos que possuía, para poder desenvolver essa tarefa. Ter o Valdo ao lado do Chico só ajudou do ponto de vista de alguém com recursos e acesso às questões técnicas que pudesse eventualmente sanar dúvidas. Era essa a questão. Tanto que o Valdo, depois de uma parceria que a gente achava seria uma parceria para sempre, eu digo, esse achava ouvindo impressões de espíritas que na época acompanharam isso. Eu
não tinha envolvimento espírita nessa fase, nem idade para entender aquilo que acontecia, do ponto de vista dessas colocações, mas conversei com pessoas, algumas delas nonagenárias, octogenárias, e elas me disseram, olha, a gente imaginava que era uma dupla que ia seguir, seria uma nova expressão fortíssima. Não deu certo, não deu certo. Foram aos Estados Unidos, foram à Europa, voltaram aos Estados Unidos e depois o Valdo disse, olha, eu paro por aqui e não vou mais, não sigo mais. Bom, o Chico tinha tarefa e resolveu seguir como seguiu, sozinho. Inaugurou uma outra fase? Inaugurou uma outra fase, né? Uma fase bonita da consolação, das cartas que vieram trazer esperança e certeza para muitos daqueles que as receberam. Foi uma opção, uma opção. Na partícula mental, ele, então, começa pontuando de onde ela vem. Aquela que é elétrica, ele disse de onde vem e onde chega. Aqui ele diz, nasce das emoções e desejos do espírito. Nasce das emoções e desejos do espírito. Então, duas palavras que têm relevância para a gente entender. É desejo do espírito comunicar-se. Ele tenta transmitir algo que tenha relevância. É isto que faz com que essa emissão ocorra. E onde isto vai acontecer? Diz ele, em fenômenos profundos da consciência, para dizer-nos cuja estrutura não tenho condições de abordar. Então, eu não consigo. Quando a gente pega no Livro dos Espíritos a expressão onde está escrita a lei de Deus, a resposta é objetiva, na consciência. Tá, mas nós esquecemos isso? Os espíritos, de certa forma, sim, né? E por que essa informação? Porque a consciência, como me parece hoje, depois de muito ler, refletir, etc., é algo que você vai desenvolvendo, não é algo que nasce perfeito. Nós somos criados espíritos assinalados com a consciência, mas naquela condição da simplicidade e da ignorância. Vamos passando a ter a lembrança do que fizemos, é a consciência, que vai, então, nos permitindo, com essas lembranças, com essas elucubrações, esses raciocínios, ir avançando. Mas é rudimentar. Ela é simples, simples, e é também ignorante, no sentido de não saber das coisas. Então, o raciocínio será bem simples, para depois ganhar em profundidade, né? Espíritos como o André Luiz certamente têm um nível de consciência muito mais profundo, e mesmo assim ele tem dificuldade de explicar algo que não será algo encontrável no físico. Não vai encontrar essa explicação no físico. Não dá para confundir cérebro com consciência. Aliás, não dá para confundir corpo com espírito. São realidades distintas. O espírito precede ao corpo, estrutura pelas lembranças que tem o corpo. O corpo desaparece, o espírito não. O espírito não. Ele recomeça, deixando de lado tudo que estava no outro corpo, mas o outro corpo desapareceu. Ele tem, sim, condições de guardar com o seu espírito, onde está o repositório disso tudo, as questões que são do seu aprendizado, da sua vivência. Eu me lembro quando o Hermínio quis usar uma analogia, ou construir uma analogia, para explicar o processo do desencarne. Acho que muitos de vocês aqui se lembram dessa passagem. E ele usa aquela ideia do gravador, da fita, que, de repente, antes da reencarnação, é rebobinada.
Eu tenho a impressão, sem ter nunca ouvido do Hermínio nada igual, né? Que foi uma ideia que depois acabou complicando muito mais, porque fica que ela vai rebobinar. Rebobinar aonde? Aonde? Que tipo de rebobina é essa? Não dá para a gente trabalhar com essa perspectiva. Ele quis usar uma analogia. Eu recolho, mas recolho por quê, se isso está no espírito? Ah, recolhe do perispírito. Digo, cuidado, que o perispírito é de cada mundo. Cuidado que o perispírito é de cada mundo. Então, se eu saio daqui, vou para outro lugar, eu largo. Né? Então, vocês percebam como o conhecimento vem, ele é claro, e às vezes você tenta torná-lo mais claro e pode complicar. Eles não posso explicar a consciência, não tenho como abordar a estrutura. Não tenho, tá? E a gente fica como? Olha, você fica pensando o que acontece na consciência. Ah, mas eu queria entender. Vamos nos elevar, então, espiritualmente. E aí nós vamos conseguir ter capacidade de compreender não só isso, muito mais coisa. Aí ele fecha dizendo: a partícula mental se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas cuja frequência, cuja energia varia. Varia de acordo com o quê? O ponto principal, com os estados mentais do emissor. A semelhança da chama de uma vela, olha de novo a analogia, que apresenta frequências multicores. Multicores. Veja como ele trabalha a questão da aproximação. Então, é fruto do quê? De desejo, de emoção. Então, eu só me comunico porque quero, porque quero, porque quero. Tá? O estado como que eu me comunico no grupo varia a depender das minhas emoções. Quem já teve a oportunidade de participar de encontros mediúnicos em que o espírito só chora, e você tenta de todas as formas fazer com que ele contenha aquele choro para que a comunicação seja mais efetiva, e ele precisa do contato para chorar, e ele chora. E aí você faz o quê? Não vai dizer para ele seguir os homens de branco que estão do lado e não, para com isso, né? Acorda aí, ele está ali tentando se comunicar, não consegue, não consegue. No lápis, através da psicografia do Chico, muitos espíritos, com aquele processo das cartas, também diziam que era a mão de alguém que sobre a dele conduzia aquela mensagem, porque ele não tinha emocionalmente condições, não detinha capacidade de centralizar-se. Então, as primeiras comunicações curtas, depois em cartas detalhadas. Famílias que tiveram a chance de organizar obras bem completas a respeito dos seus entes desencarnados, me vem aqui a lembrança, o Roberto Mussaschi como parâmetro, foram cartas que vão do simples bilhete até dissertações. Quer dizer, aí o espírito vai se equilibrando, trabalha a emoção. Né? Isso é fruto do quê? De algo do profundo da consciência, que a gente não sabe dizer o que é, nem ele. Tá? Nem ele. Mas essa partícula vem carregada de uma energia, e essa energia é uma sinalização do estado mental de quem emitiu. De quem emitiu. Veja, encontrou o ponto para poder trabalhar o tópico 3, a corrente mental subhumana. E aqui eu confesso para vocês que é uma surpresa ler esse tópico, porque tudo apontava que ele fosse dar um passo seguinte, ele retrocede um pouco, para fazer uma ligação com tudo aquilo que ele fez em Evolução em Dois Mundos, onde ele analisa o princípio inteligente. Ele faz questão de mostrar lá o princípio inteligente, e ele diz isso, nos reinos inferiores da natureza, onde não estão objetos, estão princípios inteligentes, não estão objetos. Nós, os espíritas, já temos informações suficientes para isso.
Não há lá objetos. Então, o cachorro, o gato, o passarinho, a árvore, não são objetos. O tratamento que nós fazemos da objetivação deles é um tratamento revelador de desconhecimento. São princípios inteligentes. Estão num estágio. Não é o nosso? Não. O nosso é o estágio de espíritos. O princípio inteligente é um dos estágios que precede ao do espírito. Isso os espíritos destacam, vou dizer para Kardec, olha, tem muita coisa intermediária aí que não dá para explicar. De novo, olha, não dá para explicar. Não dá. Por quê? Porque vocês querem até classificar. Quando ele quis botar os reinos lá, olha, é um raciocínio legal, bacana, faz aí, né? Mas a gente explica o que é isso, o que é aquilo, do ponto de vista nosso. Agora, não limita, não limita. Porque, de repente, então, veio lá o nosso pessoal, né? Já vi desde gente adorando pedra. Ah, essa pedra, não, olha, não chega a tanto. Porém, desrespeitar os seres na evolução é algo que ainda revela a nossa pequenez. Isso está ligado, entre outras coisas, à questão, por exemplo, do consumo de carnes que vem do reino animal. É típico de baixa evolução. É típico, né? Puxa, Brasil, mas então não. Calma, calma. Cada tempo tem seu tempo. E quem se vale daquilo é o espírito, mas para a sobreexistência, a sobrevivência do corpo, que é algo finito. O infinito é o espírito, o finito é o corpo. Né? Agora, tem gente que antes de consumir, até saliva, né? Fica ansiando, viaja, esperando. Aí você percebe que é uma vinculação muito mais séria do que a própria ingestão de determinadas substâncias para que isso te ajude a manter a sobrevivência do próprio veículo, a proteína. Então, se você tem algo a mais, e ela hoje pode ser encontrada em inúmeras outras fontes, você talvez se pudesse abrir mão, pelo menos, de atitudes mais assim fortes, né, nessa questão do consumo. Ele diz então para nós que nesses reinos a corrente mental restringe-se a impulsos de sustentação. Impulsos de sustentação. E esses seres, na constituição dita primária, ele os coloca em 3 níveis: minerais, vegetais e animais de formação mais simples. Coloca nos 3 estágios. Ela só está presente para ajudar na sustentação. Sustentação, né? Para que aquilo esteja ali. O processo não é outro, não é outro. Tanto que, não vou entrar aqui, mas há um problema muito grave, está no livro dos médiuns, que é das comunicações mediúnicas percebidas por animais, não dadas por animais, como o Richard gostava de contar na historinha da mimosa, né? Aquilo era, para o Richard, o momento da piada pronta. Quando ele encontrava a ideia da mimosa, era um barato, porque imagina você esperar a comunicação da mimosa que havia desencarnado no grupo mediúnico e constatar que o Mu, que é como ele termina a história, aparece. Mu, quer dizer, a mimosa chegou, a misericórdia, né? Vamos com calma, porque a coisa não pode ser esculachada desse jeito. E aí ele diz, neles é simples, agora é mais complexa nos animais superiores, que já conquistaram bases mais amplas à produção do pensamento contínuo. Não significa que detenham, mas eles começam a experimentar a questão do pensamento contínuo, que leva à consciência,
que não dá para explicar como ocorre em relação ao espírito, mas que dá para entender a maneira como vai acontecendo, né? Nas palavras do Emmanuel, está lá no Consolador, se alguém depois quiser anotar, fica bacana, porque é sempre uma resposta interessante. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza, visível e invisível. E aí ele coloca aquelas 5 expressões que são decoradas, né? No mineral é pura atração. No vegetal, é sensação. No animal, é instinto. No homem, é razão. Mas no anjo, né, no ser espiritual elevado, é divindade. Então, retrata outra coisa, retrata outro tipo de captação de elevação. O tópico ligado aos agentes mentais, então, nos permite entender que você tem, na questão desses corpos que estão no princípio inteligente, como explica o André Luiz, impulsos, que ele chama impulsos constantes. Então, eles ajudam a manter o calor, o magnetismo, a radiação e atividade química nos processos que são orgânicos e dão os alicerces da inteligência, né? Nos animais superiores, a coisa é diferente. A coisa é diferente. Então, você vai tendo essa presença ali. E é evidente, né? Não há salto. Nós estamos vindo num longo processo de evolução. Os saltos, nós podemos dar agora, a partir do momento em que temos informações. Agora é possível dar saltos. Nas fases primeiras, não. Você vem caminhando, sem salto, sem sobressalto. Agora, como espírito, nós temos a facilidade de avançar e avançar muito. Por que não fazemos? É para a gente pensar. Só isso. Por que não fazemos? É para a gente pensar. Porque facilidades de informações e de tudo temos. Hoje cedo conversava com uma pessoa que não é espírita e que, conversando detalhadamente sobre uma atividade que fazia, diz que resolveu interrompê-la. Mas por quê? Olha, porque toda vez que eu vou lá para entregar a marmita para alguém que está passando fome, etc., eu fico com vontade de dizer para a pessoa sair daquela condição, para que ela mude, etc., etc. Bom, essa vontade todos temos. Mas o que você vai fazer com a fome que ele tem? Os espíritas não temos o hábito de perguntar por que a pessoa não sai dali. A gente tenta criar elementos para ajudar, né? Eu me sinto bem. Eu falei, então aí está toda a razão de você continuar. Você se sente bem. Agora, não se preocupe com aquele que você atende. Ele ainda não despertou. Mas como ele é católico, ele vai esbarrar sempre na questão de não admitir a reencarnação. Ele esbarra nisso, né? Porque, olha, se você tivesse a visão reencarnacionista, você veria que o que ele não fizer agora fará mais adiante. Vai fazer mais adiante. Nazil, mas como assim reencarnar? Eu falei, então, é justamente essa a chave. Porque você acredita na sobrevivência? Acredito. Depois da morte, nós vamos para um lugar que Deus designa. Já enroscamos mais um pouco, né? Porque para isso eu teria que falar do céu e inferno. E a gente faz sentido até onde dá para ir. Tem hora que você vê que a pessoa não consegue ir. Se ela não consegue ir, como ele chama a atenção dos outros assistidos que não conseguem ir,
Se ela não consegue, você não tem o que fazer. Né? Então, eu voltei a dizer, volta para isso, você vai fazer o bem, e esse bem que você faz é um bem para você. Não se preocupe com aqueles que você está eventualmente atendendo. Se preocupe com o bem que você faz para você. Seja egoísta, ainda disse para ele, usei essa expressão. Seja egoísta. Faça o bem pensando em você. Mas volte para isso. Volte. Porque ele tem recursos que permitem ajudar bastante o grupo, ele tem boa vontade, isso é imprescindível. Então, vá fazer. Vá lá. Puxa, eu deixo mulher, deixo filhos. Não se importe com isto. Você vai gastar lá 1 hora, 2. O que é isso no conjunto de horas da semana? É absolutamente nada. Vá sim. Vá que faz bem. E mais, leve outros. Ele saiu assim, meio cabisbaixo, né? Falei assim, olha, tudo bem, Nas, eu vou pensar nesse seu conselho. E se eu voltar, eu te falo. Eu falei, não, porque agora, se você não voltar, eu vou cobrar. Aí ele deu risada e foi embora, porque agora que eu sei que ele está travado de não ir fazer algo que faz bem, porque fica preocupado com aquele que ele assiste, todos nós gostaríamos que aquele que é assistido deixasse de ser amanhã. É impossível pensar diferente. Porém, qual é o tempo de cada um? Nós estamos vendo aqui agora. Tem um tempo para cada coisa. O que pode mudar é esse nosso. Esse dá para a gente administrar bem, bem. E mesmo conhecendo muitas vezes o que conhecemos, não conseguimos. A frustração é a regra, porque a gente queria ter realizado mais, né? Não no sentido de ver o sol se pôr, como diz a música, mas ter feito o bem de maneira mais expressiva, porque acaba sendo, como diz o André Luiz, o nosso advogado. É ele o nosso grande advogado na hora do exame de consciência. Eu fiz o que podia e fiz o máximo que podia. Item 4. Função dos agentes mentais. Por intermédio dos agentes mentais, ou ondas eletromagnéticas incessantes, temos os fenômenos elétricos de transmissão sináptica ou transmissão do impulso nervoso, de um neurônio a outro, como se pode observar nos gânglios simpáticos. Aí ele faz menção ao oftálmico, ao estrelado, ao cervical superior, ao mesentérico inferior, aos lombares. Nessa hora ele deita e rola no conhecimento médico de que ele possui, e o Valdo possuía. Então, era alguma coisa assim que você transmite, você já sabe o que você está falando, né? O estudo nesse momento a respeito das partículas, notadamente do cérebro, etc., era ainda um estudo cercado de muitas limitações. A evolução do número de neurônios que eu já constatei nos anos que tenho de existência e que me concentro em estudar isso é assustadora, porque ora começa com um número limitado e que vão perdendo a sua atividade, e depois isso chega num número que você não tem como trabalhar e se fala em renovação. Então, percebam como o conhecimento, as imagens, as sondagens vão melhorando a informação. Naquele momento, não dava. Não dava. Então, ele pegou aquilo que era possível. Eles vão trabalhando, né? Essa força nervosa vai inibindo, controlando, libertando ou distribuindo a força nervosa para essas províncias celulares do organismo, tá? Surpreendemos a coordenação, diz ele, dos estímulos diversos, mantenedores do equilíbrio orgânico através da ação de vários mediadores químicos, os neurotransmissores, que as células fabricam e distribuem. Isso é sossegado. Numa das suas obras, inclusive, ele tem a chance de fazer essa análise quando nos apresenta lá o sistema nervoso, onde ele coloca numa certa ponta dele, né, a questão ligada ao
os arquivos, as 3 casas de natureza mental. Ele cria a analogia para que a gente também possa entender, dizendo, olha, do ponto de vista físico, presta atenção nesse, naquele e naquele outro ponto. Ótimo. Do ponto de vista espiritual, aqui, na frente, está o nosso desejo de avançar, né? A nossa casa mental superior, o sótão de uma determinada moradia. No grande compartimento central está a nossa vida presente. Porém, na base dessa estrutura, no porão, do que ele chama casa mental, é analógico, isso é feito pelo Gubbio e ele explora isso, é analógico, você tem as lembranças guardadas, em tese, das suas experiências anteriores, vibracionalmente guardadas, mas conosco, sem nos abandonar. Isso explica N outras coisas que a ciência não consegue explicar. No quinto, ele nos traz a ideia da corrente mental humana. Então, veio, apresentou o conceito, deu paradigma, aprofunda um pouco mais, fala da questão ligada aos sub-humanos, volta para a corrente mental humana. No homem, a corrente mental assume feição mais elevada e complexa. No cérebro humano, centro de expressão do espírito já evoluído, quer dizer, prestar atenção que nós já temos aí um espírito que superou etapas, já não é mais o princípio inteligente, ele já guarda consciência, ele está num estágio diferenciado dos animais, ainda que superiores, ainda que superiores. Ela não representa apenas os impulsos automáticos, mas também é pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. Inimaginável. É? Nasce das profundezas da mente, em circunstâncias, insiste outra vez, por agora inacessíveis ao nosso conhecimento, porque, em verdade, a criatura pensando cria sobre a criação ou tem o pensamento concreto do Criador. É algo assim que saber traz incômodo por não saber o que seria esse pensamento concreto do Criador, à primeira vista, quando nós nos deparamos com isso, né? Nós nos deparamos exatamente com essa informação. Então, ele diz lá, está aí, claro, vem da profundeza da mente, tranquilo, não posso explicar o que é. Legal, tudo bem, já disse que a gente não podia entender a questão da consciência. Em verdade, diz ele, a criatura pensando cria sobre a criação. Ela tem um papel de criar sobre aquilo que foi criado. Transforma-se num pensamento concreto do Criador. Se nós olharmos aquela ideia que eu sempre repito, né? A união do princípio inteligente com o princípio material faz com que, através do princípio material, da manipulação dele, o princípio inteligente ganhe em conhecimentos, esses dois grandes grupos, e tomando, então, o espírito como um princípio inteligente já trabalhado com a ideia da recordação, da lembrança, a consciência do que fez e a responsabilização, etc., a gente entende o que a capacidade de criar sobre a criação permitiu ao homem, né? Olha o que nós temos de recursos manipulando elementos presentes no ambiente físico onde os nossos corpos transitam e os nossos espíritos
aprendem, revivem, nós temos coisas fantásticas, mas fantásticas, né? Eu não vou entrar em nada sofisticado, mas pensa que a gente já, como espírito, habitou cavernas, cavernas. E hoje moramos em arranha-céus. A inteligência que construiu os arranha-céus, que dimensiona o cálculo que permite um tipo de edificação assim, ela cria sobre a criação. Ela trabalha, ela sofistica, ela imagina, ela produz. E isto é uma coisa evidente. O espírito que habitou a caverna. Por isso é que muitas vezes o sujeito mora num arranha-céu e faz bobagens. Por quê? Embora ele já habite numa condição totalmente diferenciada, a sua evolução moral não condiz com aquela evolução material que ele usufrui. Ele vai ao hospital e bate no médico. Quer dizer, quando era possível ir a um hospital e ter um atendimento? Olha, não é coisa. Para nós brasileiros, ainda é um desafio enorme. Um desafio enorme. Quanta gente tem aí dificuldade do atendimento médico? Todos os dias nós temos notícia. É plataforma de governo estender o atendimento médico. Plataforma de governo, municipal, estadual, federal, todo mundo fala, não, precisamos estender, precisamos levar, tem gente que não consegue fazer exame básico, tem fila para coisa pequena, fila para consulta, vai, faz a consulta, mas o exame fica para daqui a 1 ano. Então, ainda há dificuldade, só que o sujeito vai lá e quebra tudo. Você fala, puxa, quer dizer, falta ao espírito ainda a capacidade de ser agradecido por aquilo que tem. Ah, Nazil, mas não é conformismo? Não, por favor, por favor. Até porque nós, os que temos, às vezes, condições melhores, somos sempre inconformados. Ah, eu fui lá, imagina que ele mandou fazer o exame e voltar depois. Você foi lá, você foi atendido, você não teve que enfrentar a fila, amigo. Você foi lá, esperou, foi atendido, voltou, pediu exames para ter uma certeza do diagnóstico. Suas informações não permitiram para ele fechar aquilo que você tem. Porque quando a gente detalha, mas detalha tão equivocadamente que é melhor fazer um exame para ver o que tem, se é isso mesmo. E quantas vezes, eu não estou dizendo de ninguém, estou falando do Brasil, dá tal informação, depois vem o exame completamente contrário àquilo que você falou. Olha, isso não, você não pode estar sentindo, não. Você não se equivocou? É evidente que eu me equivoquei, né? É evidente. Não vou ser essa hora a porta que vai e vem. Essa não raciocina. Não, eu passei alguma coisa errada para você, me desculpa, não prestei atenção. O que você quer que eu observe? Para que eu possa dar a ele elementos. Porque se eu não der elementos, também é só sair falando mal. Não é bem assim. Mas a capacidade que temos, então, de criar sobre a criação talvez seja o que ele quer espelhar sobre pensamento concreto do Criador. Porque o Criador criou o universo, os universos espiritual e material. E nos permitiu, enquanto espíritos em jornada evolutiva, intervir sobre o universo material e fazer aquilo que fazemos, mas paremos e pensemos. A doutrina é espírita, o livro é dos espíritos. A mensagem de Jesus é de libertação do conhecimento para que a gente se conscientize do que é. Então, a realidade é extrafísica, extrafísica. Aí as narrativas sobre a organização da colônia Nosso Lar, narradas, descritas a André Luiz, elas permitem você ver o quanto a mentalidade, o quanto o direcionamento dos propósitos pode permitir a realização de organizações como o Nosso Lar, com o funcionamento da forma como Lísias lhe descreve e que revelam uma seriedade, uma profundidade numa colônia situada em região não celeste. Dá para imaginar
como as coisas funcionam, ainda que desprovida a necessidade de recursos de natureza física para expressão, né? Vai chegar no mundo celeste e ninguém precisa. Mas o quanto é possível trabalhar, o quanto é possível pensar. Num dos seus livros, ele tem a chance de fazer essa criação. Quando vão receber alguém, eles vão trabalhar no cenário para que aquela entidade se apresente. E cada um pensa num detalhe, exercitam a criação de natureza espiritual ou perispiritual, ali no caso, sendo um pensamento concreto daquilo que o Criador nos deu. É uma coisa assim muito, muito, muito interessante, né? Ele nos permite então fazer pontes fantásticas, né? E vocês sabem que a minha ponte predileta se chama Alexandre. Eu nunca vi um camarada tão vidrado no conhecimento de isso. Mas o planejamento das reencarnações é isso, né? O Alexandre diz lá, o auxílio à reencarnação está nos Missionários da Luz, vocês nem precisam procurar o capítulo, né? É o 12. O planejamento da reencarnação é. Era aí que está. Agora o óculos falhou. O auxílio à reencarnação traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico, que nos tem proporcionado tantos benefícios ao longo do tempo. Então, o corpo físico é alguma coisa de natureza fantástica. A corrente mental, então, ajuda a organizar essa estrutura, que é a estrutura que nós temos à disposição para o nosso corpo. O último tópico do capítulo é o do campo da aura. Campo da aura. Articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático, como ele gosta de usar, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circulam as irradiações que lhes são peculiares. Lhes são peculiares. Nós temos, então, a demonstrar a nossa condição por aquilo que irradiamos. Como ele registra, essas irradiações mentais, em processo espontâneo de autoexteriorização, condensam-se até um ponto de saturação, contendo as essências e imagens dos desejos do mundo íntimo. Deste ponto de saturação, a onda mental se alonga, atuando sobre todos os que com ela se afinem, recebendo de volta a atuação de todos os que se lhe revelem simpáticos. Esse processo de troca. Levo minhas imagens, levo as essências daquilo que eu concebo, e isso traz um problema, né? Vão me ver por aquilo que eu exteriorizo. Então, se eu não tenho elevação, é evidente que a minha aura não será uma aura elevada. Por todos os livros, sem dar spoiler, irmão Jacó. Por todos os livros. Por todos. Irmão Jacó. O dirigente que encaminhava os espíritos para a luz e que atendia grupos de desobsessão. É uma lição de vida fenomenal. É impossível ter lido Voltei e não ficar com a consciência sempre alerta, porque eu só posso encaminhar alguém para aquilo que eu vivencio.
Porque se eu não estou vivenciando aquilo que eu encaminho, eu estou falhando comigo mesmo. Então, eu começo errado. Eu estou errado. Eu preciso vivenciar aquilo que eu recomendo. Então, olha, seja uma pessoa elevada, perdoe. Agora, quantas vezes eu não perdoei? Aceite. Quantas vezes eu não aceitei? Tenha bondade. Quantas vezes eu não sou bondoso? Então, percebe? Não dá para eu fazer para o sujeito, porque eu estou tendo, me desculpe a propaganda, e talvez revele a idade, né? Se quem sorri aí, eu não estou vendo vocês, mas se alguém sorri, eu sei que conhece o efeito Orloff, né? Eu sou você amanhã. Então, o espírito vai olhar para nós e vai pensar exatamente isso. Eu sou você amanhã, né? Porque você que está aí hoje me encaminhando, dirigindo, doutrinando, oh, meu amigo, te cuida, porque vai chegar amanhã, é você que vai estar aqui na fila de ser assistido. E por quê? Porque recomenda o que não faz. Recomenda o que não faz, né? É algo assim muito, muito forte. Na influência à distância, você então compreende rapidamente que você tem um efeito muito claro, né? Você vai até atingir até aquelas consciências que estão sintonizadas na sua faixa, o que não significa dizer que não hajam consciências capazes de influir em grandes amplitudes de vibração. Então, quando as pessoas falam sobre Jesus, não resta dúvida que a sua capacidade é de estar mesmo conosco em influência, onde quer que esteja localizada a sua morada, onde esteja localizada a sua área de atuação como preposto divino. Presume-se na Terra, então chega a todos nós, direta ou indiretamente, está conosco. E isso tem uma relevância muito grande. Do fluxo, o capítulo seguinte é o capítulo que fala da onda mental. Onda mental, né? Então, nós somos conduzidos ao raciocínio exatamente daquilo que no capítulo 11 tem de importância. Eu vou pedir licença para vocês, porque há 3 capítulos iniciais que são o mesmo processo. Ele vai falar das ondas Hertz, vai falar de pensamento e televisão, vai falar de células e peças. Esse raciocínio é o raciocínio de encontrar parâmetro. Ó, pega isso aí e olha. Então, ondas Hertz, nós aprendemos com ele. Você percebe que existe uma ideia de como funcionaria, que ele diz é imperfeita, entre os aparelhos que são emissor, perdão, e receptor, que emite e o que recebe. E para isso ele nos deu a informação sobre as ondas eletromagnéticas, com o conhecimento que havia sido apresentado por Hertz. Então você faz a analogia. Em seguida, ele já entra em algo que para a época era moderno, a emissora de televisão, né? Que transmite feixes eletrônicos controlados, captados, as torres que trazem as programações das televisões, era assim a época, permite aos televisores captar, transformar, irradiar e receber som e imagem simultaneamente. Puxa, que coisa fantástica. É, coisa fantástica. Hoje, às vezes, é um aparelho que a pessoa não usa mais, né? Mas o processo é esse processo de transmitir, de permitir a captação, a transformação, e você tem lá
ele faz essa analogia para dizer, do mesmo modo, o pensamento liberado em ondas age de cérebro a cérebro, como a corrente eletrônica de transmissor e a receptor de televisão. Do mesmo modo, quer dizer, é uma maneira de analisar isso. Aí ele reforça: não desconhecemos que todo espírito é fulcro gerador de vida onde se encontre. E toda espécie de vida começa no impulso mental. Ao expressarmos pelo pensamento nosso campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas pensamento ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica, agora a aura, já conhecida por nós, que nos caracteriza a presença. Então, bate o olho no espírito e sabe aquilo por onde ele vibra, sabe por onde ele age. Avança mais um pouquinho. Sobre todos os que nos aceitem o modo de sentir e ser, consciente ou inconscientemente, atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando-se o inverso toda vez que aderimos ao modo de pensar de outro. Nós somos os hipnotizados. O campo espiritual de quem sugestiona gera na imaginação os esboços ou planos que se propõem exteriorizar, como ocorre na câmara de imagens do televisor. É a analogia, sim, tranquila. Tranquila. Quando dizem os espíritos que, não raro, são eles que nos dirigem, estão calculadamente afirmando sobre isso. Porque as influências que recebemos, elas são complicadíssimas. No pensamento e vida, Emmanuel diz que a gente controla tudo pela vontade. O gabinete da vontade controla o seu trabalho enquanto espírito, menos a influência que vem do outro. Não consegue. É por isso que ele nos convida a nos voltarmos para Deus. Então muda o seu foco, porque se você não se voltar para Deus, você vai ter dificuldade de se libertar dessa hipnotização, essa coisa louca que faz com que as pessoas vibrem na mesma sintonia, às vezes por absolutamente nada. E com a facilidade de comunicação que temos hoje, via redes sociais, grupos de mensagens e tudo mais que a gente possa imaginar, isso cria uma teia que é complicadíssima de ser quebrada, e mais, ela é permanentemente alimentada. Há ideias que não são positivas, porque conduzem a esse processo de hipnotização. A pessoa fica completamente hipnotizada por esse tipo de assunto. Só fala disso. Tem gente que você dá 2 palavras com a pessoa, ela vem e fala de um assunto que não é do meu interesse. Então, eu não tenho mais o hábito de fechar a cara. No passado, tinha. A cara é feia por natureza, mas eu costumava deixá-la mais feia ainda. Eu fecho na hora, cara. Eu não gosto desse tipo de coisa, então eu já paro, né? Às vezes já não consigo mais fazer, porque, para mim, aquilo se tornou alvo de piada. Então, eu fico assim, né? Mas procuro, tanto quanto posso, sair da sintonia, porque é uma sintonia que, se eu trouxer, não vai me abandonar tão cedo. Não vai. Né? Veja o hábito de buscar as coisas em redes sociais. Não sigo Nazil, não segue nada
ligado a qualquer tipo de notícia, de coisa que possa depreciar o outro. Eu não gosto disso. Eu já nem. Mas tem gente que se diverte, fica o dia inteiro e não contente em se divertir, quer que os outros se divirtam. Então, reparta aí, olha, você está vendo a situação dessa mulher com essa característica física? Característica física. Eu estou preocupado com a característica física de alguém que veio sem uma orelha, com um olho, com um dente. Não, eu não olho a pessoa pelo físico. Eu não posso olhar a pessoa pelo físico. Eu sou espírito. Ela é um espírito tendo um corpo necessário à sua experiência, como eu tenho o meu. Ponto. Ela não está rotulada por aquilo, mas é o rótulo que cola. Então, a cor da pele, eu adoro seguir grupo. Não, 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 não quero, não quero. Né? Eu vou te mandar. A saída boa e educada que a gente tem é bloquear. Não bloqueia, até deve mandar, não sei onde está, porque eu não tenho mais acesso, não participo mais. Né? Por quê? Porque isso não é produtivo. Não me traz absolutamente nada. Agora, quer repartir uma coisa boa comigo? Olha, tenho aqui uma obra de arte, eu tenho aqui uma música, eu tenho aqui. Legal, isso é gostoso saber. Né? Embora muitas vezes a gente não tenha uma afinização, mas é uma expressão artística. Agora, ficar atrás da crítica da pessoa pelo corpo que ela tem, isso não tem lógica. Não tem lógica. Para os espíritas, me parece ilógico. Me parece ilógico. E isso gera esse efeito hipnotizador. O camarada fica ali, né, sugestionado por aquilo de maneira totalmente assim absurda. A analogia das células e peças é uma analogia que diz, mais eficiente do que essa organização que a gente vê bonita na transmissão, etc., é o cérebro. Ele é muito mais eficiente em termos de organização, diz André Luiz, porque ele tem estruturas que podem se assemelhar, ele emite, recebe, exterioriza ondas que lhe são próprias, ondas que lhe são próprias. E essas ondas que lhe são próprias transportam, então, estímulos, imagens, cores, vozes, palavras e todos os múltiplos sinais que seja possível você ver as vias, através de vias aferentes e eferentes à sintonia mental natural daquela pessoa. Então, é possível, pela utilização do cérebro, por aquele exame, se saber aonde o sujeito transita. Vocês se lembram quando ele tem a chance de examinar um envolvimento existente entre dois espíritos, no mundo maior isso está bem caracterizado, e que ele diz, com muito custo, eu consegui separar qual era um e qual era o outro, eu não tinha naquele instante, lógico, estava vendo o encarnado, mas via a simbiose entre o encarnado e o desencarnado, naquela troca mútua de vibrações, de energias, que faziam, olha, está difícil distinguir, e então alertado, presta atenção, como cada um deles está vibrando, esse tipo de complexidade que eles estabeleceram entre si. Né? Essa questão é primordial. Agora, o que nos interessa é o 4, a alavanca da vontade. Toda criatura possui oscilações mentais próprias, pelas quais entra em sintonia com as ondas de outras criaturas, encarnadas ou desencarnadas. E a afinização se dá através de algumas coisas: inclinações, desejos, atitudes e obras, no quimismo irresistível do pensamento. Assim como toda partícula material tem suas características próprias, também o espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado,
imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade, a evidenciar-se nas faixas superiores da vida, na proporção das grandezas morais, de amor e sabedoria que já tenha acumulado em si. Então, nós precisamos ter, não é desejar ter, não é pedir que alguém tenha por nós. Olha, me dá, não, não dá. Te dá força para que você tenha. Agora, quem tem que buscar? Sou eu. Sou eu. Amai-vos, o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Então, eu posso, sem qualquer conhecimento mais profundo, amar incondicionalmente. Porém, se eu quiser entender a vida, eu preciso me instruir. Do contrário, eu serei tangido, né? Eu vou ser levado por essas correntes que dizem baboseiras. E aí eu não tenho como sair delas sem os recursos próprios. Ninguém me tirará. Eu precisarei sair sozinho, com os meus esforços. É o meu empenho que vai fazer com que eu modifique as coisas. O meu. Evidentemente, os bons espíritos ajudam o tempo todo, mas para chegar neles, eu não concebo que um espírito que já é elevado, o que eu não sou, que ele vá perder tempo comigo, quando eu tenho as minhas mesmices baixo-evolutivas. Não vai. Ele vai se rir, vai se apiedar de mim, mas não vai perder seu tempo comigo. Por quê? Porque não dá. Não dá, ele não está interessado em nada. Então você tem que se esforçar mesmo para manejar as correntes mentais em serviço de projeção das próprias energias e de assimilação das energias alheias. Dispõe a alma em si da alavanca da vontade, por ela vigorosamente construída em milênios e milênios de trabalho automatizante. É por isso que em Evolução em Dois Mundos ele se dedica a estudar o automatismo na evolução do princípio inteligente. Não é algo que brote, é algo construído. E que agora que a gente sabe que existe, tem que partir para potencializar. Partir para potencializar. Para não criar problemas, como ele nos apontou, em relação ao monoideísmo, né? Porque você fica ali em círculos primitivos em que a vontade é agarrada ao instinto de preservação e o espírito é monomaníaco naquilo que é de natureza inferior. É preciso avançar, sair dessas questões, tirar esse monoideísmo das nossas existências, porque do contrário é reencarna, encarna, reencarna, encarna, reencarna, encarna. Para quê? Para ficar experimentando as sensações da matéria. Fora dela, a busca por eles é extremamente frustrante. Aí, essa alavanca leva ao item 5, vontade e aperfeiçoamento. A memória e a imaginação, ainda curtas, limitam a volição do homem à simples tendência, aspecto primário da faculdade de decidir. O homem opera a retração da onda mental que personaliza, repetindo as vibrações que o inclinem ao burilamento, à expansão difíceis. Ele fica na vibração, às vezes na imitação de outro. Não tem vontade própria. E todos a temos. Temos a nossa própria estruturação. Temos condições de avançar, mas temos que, para isso, expandir. Porque enquanto nós ficarmos fechados nesse circuito, a evolução não avança. Ela fica ali. É necessário, então, abrir, entender, ampliar os horizontes. Não são as nossas verdades as que devem prevalecer.
elas são sempre relativas. As verdades disponíveis na Terra são relativas. E muitas vezes dizem respeito a questões transitórias, não a questões que estão além. O homem precisa, então, avançar para não ficar no terreno da egolatria. Egolatria, em que apenas o que ele acha é que é o certo. Egolatria, o endeusamento daquilo que eu penso. E isso nos leva, a palavra está dele aí, se você encontrou, pode pôr até uma luz em cima, a repetidas reencarnações de aprendizagem. Porque nós não buscamos. Não buscamos. A vontade do prazer, como ele registra, é algo que, ao longo dos séculos, se tornou algo que nos detém. E ele, então, propõe: olha, encontre prazer em aperfeiçoar-se e em servir, não em satisfazer-se, mas em se aperfeiçoar e em servir. Quer dizer, saia de você. Saia de você. Porque se você não fizer isso, não vai conseguir chegar à questão do amor, daquilo que é o máximo de expressão e que não é condicionado. Ah, eu amo a minha casa, amo o meu cachorro, eu amo, mas não é isso. Porque a casa vai desaparecer, o cachorro vai desaparecer, o seu corpo também. Tá, e daí? Bom, e daí, onde está o tesouro, está o coração. Volta para uma nova experiência. Para quê? Ah, para amar a casa, para amar. Olha, não é isso. Quer dizer, é preciso abrir. O último tópico, o ciclotron, perdão, da vontade, nos diz o seguinte: a criatura direciona sua onda mental na direção dos espíritos que penetraram mais amplos horizontes da evolução. Nesse estágio de consciência, a vontade no campo do espírito é como se fosse um ciclotron que bombardeia automaticamente os princípios contrários aos seus impulsos. E com isso eu vou ampliando a minha capacidade de sintonia. Eu preciso fazer isso, né? Por quê? É como ele diz, fechando o raciocínio para nós, nesse estágio, né? Com essa faculdade, a criatura produz a sintonia de ondas e vai conseguir, quanto mais elevado for o seu discernimento, eu vou ter que ter vontade de buscar quem tem. Presta atenção, não é no meu círculo, são coisas maiores. Eu vou ter a minha criação mental mais livre. E aí eu preciso prestar atenção nas dicotomias. Eu posso me libertar ou me aprisionar. Eu posso enriquecer e posso sublimar. Posso agravar os males ou acrescentar os próprios bens na esfera do meu destino. É uma questão de opção. Opção. Eu tenho que buscar afinidades espirituais elevadas. Eu tenho. Meus atos, meus pensamentos, minhas palavras demonstrarão essa minha procura. Eu preciso disso. Para quê? Para sair do ciclo que me mantém hipnotizado, imantado em determinadas zonas vibracionais sem essa possibilidade. É um desafio imenso, imenso, que representa para nós todos os que temos as informações que detemos, algo muito sério. Exatamente porque é uma informação pesada, que se a gente não usar, não vai ter como alegar amanhã desconhecer. Quem transita por esferas diferentes de informação
realmente eu acho que está, de certa forma, justificado. Né? Transita por aquilo ali, acredita por maiores raciocínios, serem capazes de maiores raciocínios. Então, acredita naquela promessa, naquela informação, acredita. Nós já saímos disso, pelo menos espero, né? Grandemente saímos. Essa informação, às vezes, nos provoca até rejeição. Tá, mas o que é que a gente faz para mudar? Essa é a diferença que nós precisamos guardar.